Tá certo. Então, vamos lá. O que é a aula de hoje, tá? A gente, lembrando, né? A gente está estudando como que o ganho de um amplificador se comporta em função da frequência do sinal de entrada, né? Em função da frequência do sinal que a gente vai amplificar. Então, esse que é o que a gente está estudando agora. E a influência da frequência no sinal é esse gráfico que a gente vê aqui, né? No ganho do sinal. Então, o ganho do sinal, a gente queria que, idealmente, esse ganho ele fosse independente da frequência, mas ele não é independente, ele depende. E qual que é a dependência? É que se tu trabalhar em frequências muito baixas, esse ganho diminui, como esse gráfico está mostrando, e se tu trabalhar em frequências muito altas, esse ganho também diminui, tá? E daí a gente está interessado, então, como esse ganho sofre influência, a gente está interessado em saber, bom, mas qual que é essa faixa de frequência aqui, onde o ganho é válido, onde aquelas equações de ganho que a gente já aprendeu a deduzir, elas são válidas, né? Elas são válidas dessa faixa de frequência, que a gente chama de frequência de corte inferior, até a frequência de corte superior. Isso a gente dá o nome de banda passante. Tá? A banda porque é uma banda de frequências. Então, nessa banda passante aqui, a gente tem o ganho máximo do teu amplificador, que é aquele ganho que a gente aprendeu a calcular para qualquer estrutura de amplificação. Então, a gente estava agora interessado em achar esses limites. Qual que é o limite inferior e qual que é o limite superior? O limite inferior, como eu falei para vocês, capacitâncias de desacoplamento, tá? Eles funcionam como uma coisa que a gente chama de filtro passa alta, porque eles atenuam as baixas frequências. E a gente aprendeu a calcular essa frequência aqui, achou a equação, papapi, papapó. E a mesma coisa para as altas frequências. O ganho diminui? Diminui, mas por quê? Por causa das capacitâncias parasitas. E daí a gente estudou isso aqui, essa estrutura, como que essas capacitâncias parasitas, elas se manifestam no teu transistor, tá? Da onde que veio e aonde que elas estão localizadas, esses elementos parasitas, tá? Então, a gente também aprendeu uma metodologia de cálculo para essa frequência superior. Então, basicamente, a gente sabe agora calcular qual que é o limite inferior de frequência para o sinal de entrada, de tal forma que o ganho não sofra atenuação, e qual que é o limite superior para a frequência do sinal de entrada, sem que sofra atenuação no ganho também. Então, dentro desse range aqui, que é onde o nosso amplificador trabalha com o ganho projetado. Se tu entrar com frequências fora desse sinal, fora dessa banda, melhor dizendo, se tu entrar com frequências fora dessa banda aqui, o ganho vai ser menor, tá? Tu vai ter uma amplificação menor do que a gente projetou, que é, no caso, essa equação aqui, tá certo? E daí, na última aula, a gente resolveu esse exemplo aqui, a gente aplicou, a primeira parte da aula foi discutindo da onde veio essas capacitâncias parasitas, aonde que estão, papapi, papapá, e depois a gente calculou, né, qual que é a influência dessas 5 capacitâncias parasitas. Tá? A gente tem basicamente 5 elementos, 5 capacitores que operam, que fazem com que o ganho ele diminua para as altas frequências. Tá? E daí a gente não analisou cada uma dessas capacitâncias isoladamente, cada uma das 5 capacitâncias parasitas. A gente criou capacitâncias equivalentes, que é uma capacitância equivalente vista pela entrada, capacitância equivalente desses capacitores em volta do transistor, desses capacitores parasitas, e também visto da saída, qual que é o capacitor equivalente visto pela saída. Tá? Lembrando que esses capacitores que estão representados aqui, ó, em linha pontilhada, isso aqui são elementos parasitas, tá? Não são elementos que tu quer que existam no teu circuito. Elas existem como característica construtiva, tá? E eles representam uma capacitância que está interna, as capacitâncias que estão internas do teu transistor. A gente coloca elas aqui do lado de fora e tal, mas na real elas são capacitâncias internas ao corpo do transistor, tá? Então, aqui é só uma representação dessas capacitâncias. E daí a gente basicamente resumiu elas em duas, que é a capacitância equivalente de entrada para altas frequências. Então, o nosso amplificador ele tem essa capacitância de entrada para altas frequências e essa capacitância de saída para as altas frequências. Tá? A gente viu a equação de como que calcula. Lembrando que esses 5 capacitores parasitas
tu vai ter esses valores, certo? Esses valores vão ser dados para ti, porque eles dependem do transistor. Esses 5 capacitores parasitas depende. O transistor é para uma potência maior, para uma potência menor, é para um ganho maior, é para um ganho menor. Dependendo de como que esse transistor foi construído, tu tem diferentes valores de capacitâncias parasitas, tá? Como eu falei, essas capacitâncias estão internas no corpo do teu transistor. Então, a gente aprendeu a calcular uma equivalência dessas 5 vista pela entrada e uma equivalência delas vista pela saída. E é basicamente essas duas capacitâncias que nos dão uma frequência de corte para cada uma delas, né? A frequência de corte associada ao capacitor de entrada e uma frequência de corte associada ao capacitor de saída, tá? Daí a gente calculou essas duas das equaçõezinhas, não tem muito o que inventar, só o que tu tem que calcular é a capacitância equivalente aqui antes de resolver. Vai entrar as impedâncias, show de bola, estão lá as duas. E uma terceira frequência de corte que existe para altas frequências, ou melhor dizendo, um terceiro elemento que diminui o ganho nas altas frequências é o beta. O beta, ele sofre alterações para altas frequências. O beta, ele diminui para altas frequências. É uma limitação estrutural do transistor. Não adianta tu querer fazer ele trabalhar rápido demais que ele não consegue. Isso é a limitação do beta, tá? Então, essa limitação do beta geralmente é uma frequência muito maior que as limitadas pelos capacitores, mas a gente calcula também. A gente viu essa frequência que é a FT e calculamos aqui, tá? Calculou as três, a frequência de corte superior, então, a FH do nosso amplificador, é a menor das três, né? Se eu voltar aqui nesse gráfico, a que vai estar mais à esquerda das três aqui é a tua frequência de corte superior. A gente achou aqui a frequência de corte superior e pronto. Na outra aula tu tinha aprendido a calcular a frequência de corte inferior, agora tu sabe a superior, tu definiu qual que é a banda passante, qual que é a faixa de frequências que o teu amplificador tem o ganho projetado. Fora dessa faixa de frequências, o ganho vai ser menor do que o projetado, tá? Tu vai ter atenuação do sinal, tá? Beleza, isso foi o que a gente fez na última aula. O que eu quero que vocês façam agora? A aula de hoje, eu quero que vocês resolvam esse circuito aqui, que é o mesmo problema do de baixas frequências, só que agora resolvam para essas capacitâncias parasitas aqui, ó, assumindo que essas 5 capacitâncias que estão aqui embaixo são as capacitâncias parasitas desse transistor. O que eu quero que vocês façam? Calculem qual que é o FH desse amplificador aqui e confirmem esse valor pela simulação no LT-Spice, da mesma forma que a gente fez na última aula, tá? Então, o que agora vocês vão fazer? Vão começar a resolver isso aqui, vão começar a montar a simulação e conforme vocês vão tendo dúvida, vão me chamando, ok? É só para vocês resolverem e simularem esse circuito aqui. Belezinha? Alguma dúvida aí? Conseguem? Acho que conseguem, né? Beleza, então eu vou parar de gravar aqui e vocês podem começar a resolver e vão me chamar.